Pessoal, fazendo agora uma revisão breve sobre os espelhos esféricos, vejamos agora, primeiramente, como montar, tendo um esquema como esse, né, os raios de luz que nos permitem identificar aonde, de que tamanho e com qual orientação vai estar a imagem deste objeto aqui, que aqui é representado como uma seta. Ou seja, essa seta vai estar refletindo alguma luz de alguma fonte e essa luz refletida vai bater nesse espelho aqui. E alguma imagem vai ser formada em alguma posição, seja ela uma imagem menor ou maior que esse próprio objeto, estando atrás do espelho ou na frente do espelho, ou estando assim, nessa mesma direção, ó, apontando para cima, ou até apontando para baixo, estando invertida. Como que nós vamos poder traçar os raios de luz que nos permitem encontrar isso? Vamos lá. Primeiramente, quero que vocês notem que, tá vendo esse esquema aqui, ó? Embora seja uma linha reta aqui, esse esqueminha não representa um espelho plano. Ele representa um espelho esférico. Como é que eu identifico que está representando um espelho esférico? No finalzinho, ó, ele faz uma curva. E nesse caso, ó, ele faz uma curva nesse estilo aqui, né? Para lá. Ou seja, isso aqui, gente, quer dizer que esse espelho aí é um espelho côncavo, tá? É a ideia da representação de um espelho côncavo, onde a parte espelhada, ó, é essa aqui, ok? Logo, diante de um espelho côncavo, nós temos que ele tem um centro, na metade desse centro está o foco, e dependendo de onde está o objeto, se está para trás do centro, está sobre o centro, entre o centro e o foco, ou sobre o próprio foco, ou entre o foco e o vértice, ó, lembrando que aqui, ó, essa região onde esse eixo horizontal que está em preto aqui corta o meio do espelho chama-se vértice. E ele é muito importante no passo a passo para traçar os raios de luz que formam a imagem. Veja, qual é então, tendo consciência de que aqui é o vértice, qual é a imagem desse objeto? Vamos lá, preste atenção no passo a passo que você terá que fazer também. Inicialmente, nós vamos pegar e puxar um raio de luz, ó, do topo do objeto em linha horizontal, paralela com o eixo horizontal preto ali, até o espelho. P. Bateu no espelho, o que nós faremos agora? Nós pegamos a posição onde ele bate no espelho e puxamos, isso vocês vão fazer com a régua, né? Vocês vão colocar a régua e vão riscar o que eu estou puxando aqui. E vocês vão puxar o raio de luz passando pelo foco, porque esse primeiro raio de luz, a regra de construção é essa. Ó. Ele sempre passa paralelo, bate no espelho e depois de refletido ele corta o foco. Ok? Agora vamos para o segundo raio de luz. O segundo raio de luz que vocês vão traçar, ele parte também do topo do objeto, também aqui do topo, ó. Só que vocês vão fazer ele agora bater na parte do espelho, que é o vértice. P. Bateu no vértice. Quando bate no vértice, gente, o raio de luz ele é refletido e forma como se fosse essa mesma figura aqui, só que para baixo, sabe? Então, para saber exatamente aonde esse raio de luz vai passar, eu tenho uma técnica, né? Eu vou pegar e vou medir isso aqui, ó. Eu vou medir esse tamanho aqui, ó, e vou repeti-lo aqui embaixo. De modo que eu vou pegar, aqui eu vou ser malandro, eu vou traçar uma linha aqui, ó, do tamanho do objeto. Só que isso eu vou fazer com a régua no papel, tá? Vocês vão medir esse tamanho e repetir ele para baixo. E aonde está essa parte aqui, ó, é onde o raio de luz que bateu no vértice vai passar. Então eu vou vir aqui, ó, pá, bateu no vértice, ele vai se refletir e vai passar nesse ponto que eu marquei com a setinha aqui, ó, que é a repetição dessa distância, só que para baixo, né? Ele vai passar aqui. Opa, entortei na última hora, cara. De novo. Pei. Pei. Passou. Aí. Quer saber? Eu vou fazer de novo. Agora vai. Aí, agora sim. Notem bem. Ao traçar esses dois raios de luz, existe um lugar onde eles se cruzam. Veja bem. É este lugar aqui, ó. Pei. Tá vendo que ali os raios de luz se cruzam?
esse é o critério para achar onde vai estar a imagem. Por quê? Uma vez que eu fiz isso, gente, eu posso desenhar a imagem. Porque ó, a parte da base da imagem, ela vai ser sempre formada nesse esquema, começando sobre o próprio eixo. Então a parte que nós tentamos determinar é o topo, né? Ok, se a base vai estar sobre esse eixo mesmo, agora fica a questão, ela vai subir até em cima, vai ir para baixo, e em qual posição? Veja, a gente pegou então e traçou 2 raios de luz para saber onde fica o topo. E onde é o topo? O topo da imagem estará onde os raios de luz se cruzam. Então veja bem, a imagem nesse caso, ela vai estar exatamente ó, aqui. Nessa posição aqui ó, do eixo. E se o topo está aqui embaixo, ó, ela está invertida. Porque o topo é a parte que tem a setinha, né? Ela vai estar aqui, ó, para baixo. E agora a gente consegue avaliar as características dessa imagem. Veja, é uma imagem real, porque ela foi formada pelo real cruzamento dos raios de luz e não pelos prolongamentos dos raios atrás do espelho. Não, ela é formada na frente do espelho. Se ela é formada na frente do espelho, ela é real. Ela também é menor que o objeto, né? Podemos ver bem aqui, ó. Porque eu desenhei seguindo aquelas regras, tá, gente? Seguindo essas regras de proporção, de tamanho, ó. Então eu posso ver que de fato ela vai ser menor que o objeto. E também está invertida. Então 3 características que agora eu obtive para a imagem desse objeto. Ela é uma imagem real, porque é formada na frente do espelho. É uma imagem menor que o objeto, como nós podemos claramente observar. E é também uma imagem invertida, como também claramente observamos. E foram 2 passos apenas, gente. Primeiro, raio de luz paralelo, bate no espelho e corta o foco. Depois um raio de luz partindo do topo também, bate no vértice. Você repete essa mesma estrutura para baixo, né? E onde se cruzarem os raios de luz, pá, é o topo da imagem, aí você traça. Se o cruzamento dos raios de luz fosse aqui em cima, então o objeto seria desenhado do eixo até o topo ali em cima e assim por diante, ok? Vamos agora para o segundo caso que eu vou desenhar, que é para o espelho convexo. Veja bem, no espelho convexo, a regra é a mesma. Eu vou partir do topo do objeto, uma linha horizontal até o espelho. Bateu no espelho, pá, vai passar pelo foco. Mas veja bem, ops, o foco no espelho convexo, ele está lá atrás do espelho. Então eu vou desenhar isso ó, em azul. Bateu no espelho, mas da mesma forma que na regrinha para o primeiro raio de luz era o que vem em paralelo passa pelo foco, também é válido para o espelho convexo, vai ter que passar pelo foco, só que atrás do espelho. Por isso que estou representando em azul, para ficar claro que isso que eu estou desenhando é como se fosse um esquema apenas teórico que vai nos permitir desenhar o verdadeiro traçado dos raios de luz e saber aonde que vai estar a imagem, ok? Então, ó, passou pelo foco. O segundo raio de luz também é aquele que vai até o vértice. Mas onde está o vértice aqui? Veja, lembra? O vértice é onde esse eixo corta o espelho. Então, ó, aqui ó, nós temos o vértice V. Então eu vou puxar aqui o raio de luz lá do topo até o vértice. Pá. Novamente, lembremos daquele esquema. Veja, tá, o vértice está ali, mas para onde ele vai ser refletido? Eu tenho que repetir esse tamanho aqui, ó, para baixo para saber onde o vértice vai bater. Vocês vão fazer isso com a régua. Opa! Mexi na imagem errada. Volta. Aí. Isso. Ah, consegui agora. Vocês vão pegar com a reguinha, vão medir esse tamanho, ó, trazer a régua para baixo e aí vocês vão marcar simplesmente o pontinho. Você não precisa escrever a figura toda. Vocês vão chegar aqui no fim, ó, e vão marcar o pontinho. Assim, ó, pá, essa é aqui que o vértice tem que bater. Ó. E então, nesse caso, ó, aqui eu já consigo traçar. O raio de luz bate no vértice e geometricamente é refletido para passar naquele ponto ali. Ele vai passar por aqui. Ó. Agora note, em algum lugar os raios de luz estão se cruzando? Não, eles não estão se cruzando. Inclusive, gente, o traçado ó, desse raio de luz para o espelho côncavo, ou para o espelho convexo, que é esse, ele vai ser refletido para cá, nessa mesma direção da linha azul que eu desenhei ali. Ó. Então veja, os raios de luz não estão se cruzando. Mas o que vai se cruzar não são os raios de luz em si, que eu representei aqui em vermelho. Ó. O que vai se cruzar
não são os raios de luz em si na frente do espelho, como foi nesse caso do espelho côncavo. Ó, os raios de luz bateram e se cruzaram na frente do espelho. O que vai se cruzar aqui são os prolongamentos desse raio de luz. Ó, o prolongamento desse raio de luz verdadeiro foi esse traçado que passa no foco. Da mesma forma, agora eu vou desenhar o prolongamento do raio de luz do vértice, do raio de luz refletido do vértice. Ó. Ele foi refletido, ó, nessa direção. Então eu repito essa direção para trás. Vamos lá, acho que aqui. Exato. Notem, aqui está o cruzamento dos raios de luz. Ó. P. Exatamente aqui. Agora, nós seguimos aquela mesma ideia. Bom, se aí é o cruzamento dos raios de luz, o objeto ele vai estar com seu topo aqui, porque a gente puxou os raios de luz do topo. Se a gente achou esse cruzamento para esses raios de luz, no caso para os prolongamentos dos raios de luz, é o topo que nós achamos. Ó. O topo vai estar bem aqui. Deixa eu dar uma puxadinha aqui. Aqui. Eis aí desenhada a nossa imagem. Agora, se esse é o topo, ó, aqui também é a parte superior, né? Então, nesse caso, nós vemos aquele que, para o espelho convexo, é o caso geral. Tá? Para o espelho convexo sempre vai ser assim. Ó. A imagem vai ser sempre menor que o objeto. Ela vai ser sempre virtual, porque ela não é formada na frente do espelho, mas atrás. E, portanto, é pelos prolongamentos dos raios refletidos e não pelos próprios raios refletidos se cruzando. E ela é sempre também direita, ou seja, ela não é invertida, ela nunca será invertida. Ela é menorzinha, mas ó, sempre apontando para cima, se for uma seta como essa também, sempre na mesma direção. Beleza, pessoal? Agora, vamos para a última questão que será cobrada também em relação aos espelhos esféricos. Quer saber usar a seguinte fórmula. Essa formulinha aqui, ó. Olha aqui embaixo, ó. Tem uma fórmula. 1 dividido por F é igual a 1 dividido por P maiúsculo mais 1 dividido por P com um tracinho. O que significa esse P e o P'? Eu vou mostrar isso, só deixa eu conferir um negócio aqui antes. Ok. Ó, eu quero mostrar antes quem é quem desses elementos. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Nesse exemplo aqui, gente, essa distância entre o objeto e o espelho é o que naquela fórmula é chamado pela letra P. Essa distância entre a imagem encontrada e o próprio espelho também é aquilo que ali na equação é a medida P com o tracinho, é a distância da imagem ao espelho. E o F é nada mais, nada menos do que simplesmente a distância do foco, ou seja, está vendo esse F aqui, ó? É essa distância até o espelho, que é conhecida por distância focal, né? Vou colocar um F maiúsculo aqui, ó. Ok, pessoal? Então é disso que aquela fórmula está falando, dentro do esquema de um espelho esférico e uma imagem, né? Então vamos lá. Agora, vendo enunciado, nós podemos identificar cada um daqueles elementos, ó. Um objeto real, opa, se é um objeto real, é um objeto formado na frente do espelho. Que nem nesse esquema aqui que a gente descobriu. Ó. Descobriu que o objeto está na frente do espelho. Né? Um objeto real, que está a 20 centímetros de um espelho. Opa! 20 centímetros do espelho, isso é, na nossa fórmula, a letra P. A distância até o espelho, 20 centímetros. Depois, aqui, ó, 20 centímetros. É o nosso P. De um espelho esférico, não fala qual tipo ainda, conjuga uma imagem real. Veja, a imagem real, é o que eu estava dizendo antes ali, né? Se a imagem está na frente do espelho, ela é real. A 30 centímetros do vértice. Então, veja, ele está dando para a gente o P com o tracinho, que é a distância da imagem. Ó. 30 centímetros. Agora, veja uma coisa importante. Na letra B, ele pergunta a natureza do espelho. Isso aqui é para saber se é côncavo ou convexo. Acabamos de ver que, eu estava comentando para vocês, ó, o espelho convexo, que é esse aqui, a imagem sempre é formada atrás do espelho, ou seja, ela é sempre virtual. Então, a gente tem duas opções para espelhos esféricos. Ou é côncavo, ou é convexo. Se essa imagem é real, ele não pode ser convexo. Logo, isso aqui, ó, a letra B, é um espelho côncavo. Só por saber que a imagem é real. Mas, ainda fica a questão, ó. Letra A. Determine a distância focal. Quem é a distância focal? É o F. Quanto vale F? Então vamos lá.
eu uso a fórmula 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. O tracinho, para diferenciar que é a distância da imagem ao espelho, né? Então vamos lá, vamos substituir os valores. Deixa-me colocar aqui, ó. 1 sobre F é igual a 1 sobre... Qual é o valor de P? 20. Qual o valor de P'? 30. Ok, então agora eu tenho aqui uma soma de frações, com 20 e 30 ali nos denominadores, né? Qual é o denominador comum? Ou seja, eu preciso pegar essa fração e fazer ela virar uma. Então, vou fazer lá o MMC. De quem? De 20 e de 30. Então, a gente começa lá com o menor número, 2. Divide isso por 2, isso cai para 10, isso cai para 15. Dá por 2 de novo, isso cai para 5, isso cai para 15. Dá por 3 agora, isso continua 5, isso aqui cai para 5. Opa, deu por 3. Agora, faço por 5 mesmo, e aí, fechou. Todo mundo fica 1. Multiplica, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 5 vezes 12, 60. Então, ó, o mínimo múltiplo comum aqui é o 60. Então, eu vou pegar aqui novamente, fazer mais uma setinha. Ó. Vou repetir, ó, 1 sobre F vai ser igual. E aí, eu vou montar aqui a nova fração, que é o resultado da soma das duas frações ali, né? O denominador vai ser o 60. E... vamos lá, é aquele passo a passo. 60 dividido por 20 dá 3. 3 vezes 1, 3. Então, vou lá e coloco. 3. Repete o sinal da fórmula, que é o mais. Está aqui, ó, o maisinho. Agora, 60 dividido por 30 vai dar 2. 2 vezes 1, 2. Pá. Então, eu fiquei com a minha fração da seguinte forma. Vou repetir aqui embaixo agora. 1 sobre F é igual a 5 sobre 60. Ah, mas beleza, eu quero o valor de F. Eu achei 1 sobre F. Como que eu faço agora? Multiplica cruzado. Multiplicando cruzado, eu vou ter F vezes 5 igual a 60 vezes 1. Agora é só pegar o F, deixar ele sozinho e passar o 5 dividindo aquele outro lado. 60 vezes 1 é 60. Passo 5 dividindo, ele vai dividir o 60. 60 dividido por 5, pô, é exatamente o 12. 12 o quê? Bom, a gente usou 20 e 30. E 20 e 30 estava em centímetros. Se estava em centímetro, o resultado também sai em centímetros. Então, ó, 12 centímetros é a distância focal. Veja, aqui terminou. É isso que vocês precisam saber sobre espelhos esféricos. 3 coisas. Primeiro foi, voltando aqui, traçar os raios de luz para desenhar a imagem do espelho côncavo. E a regra é aquela, são 2 raios de luz, né? Um paralelo que passa pelo foco e o outro que bate no vértice. Então, ó, se esse objeto não estiver aqui ou estiver aqui, tanto faz. Vocês vão seguir a mesma regra e vão conseguir desenhar seguindo essa regra. Depois, seguindo a mesma regra, só que agora não é o cruzamento dos próprios raios de luz, porque eles não se cruzam que você vai traçar, mas o dos prolongamentos, seguindo a regra de o paralelo que bate no espelho vai ser seguido de um prolongamento que vai passar pelo foco também. E também vai ter aqui, igual ao outro caso, né, vai bater no vértice, vai ser refletido o espelho, aí você puxa o prolongamento desse raio refletido aqui do vértice, e onde cruzarem os prolongamentos vai estar a imagem. Então você desenha aí também a imagem no espelho convexo, né? E, por fim, saber usar essa formulinha aqui, que te permite prever o valor de foco quando você conhece as distâncias do objeto e da imagem ao espelho. E vice-versa, né? Se você tem uma fórmula, você pode achar a distância da imagem, se você conhecer a distância do objeto e o próprio foco, e assim por diante.